Então hoje eu vou falar da anatomia do extraperitônio. Apesar da gente estar estudando o reto peritônio, eu vou expandir um pouco mais para a gente entender o extraperitônio. Então o que seria o extraperitônio? É um compartimento abdominal e pélvico fora da cavidade peritoneal. Ou seja, um compartimento que é situado entre o peritônio parietal e a fáscia muscular. Começando então, o reto peritônio é uma das partes do extraperitônio. Ele vai ser posterior ao peritônio, por isso que é chamado de reto peritônio. Então, posterior à cavidade peritoneal. Aqui uma representação da cavidade peritoneal e é todo esse espaço aqui posterior à cavidade peritoneal. O segundo é o pré-peritônio, então é esse compartimento que fica anterior à cavidade peritoneal. Também tem o retroinguinal, esse compartimento que fica atrás aqui do ligamento inguinal. E o compartimento pélvico extraperitoneal, abaixo da cavidade peritoneal. Então, começando no reto peritônio. Então, o reto peritônio, a definição é um compartimento abdominal atrás da cavidade peritoneal. O limite anterior dele é o peritônio parietal. O limite posterior, então, são essas fáscias musculares. Então, vão recobrir o psoas, o quadrado lombar e o transverso. Esses planos faciais bem definidos. Começando, então, essa fáscia que é chamada de renal anterior de Gerota. Tem também a fáscia renal posterior, ou fáscia de Zucker-Kendall, e a junção das duas vai formar a fáscia lateroconal, ou lateral conal. Vai ser dividido então em espaço pararenal anterior, espaço perirenal e espaço pararenal posterior. No espaço pararenal anterior vai ter o cólon ascendente, o cólon descendente, o pâncreas, o duodeno. No espaço perirenal vai ter rim, adrenais e vasos também, aqui numa imagem sagital, como a gente viu aqui no compartimento perirenal. Vai ter então o rim e acima aqui é adrenal. E no espaço pararenal posterior vai ter basicamente gordura e nervos. Ele se comunica superiormente com o espaço subdiafragmático extraperitoneal. Inferiormente, a junção dos espaços pararenal anterior e pararenal posterior formam um espaço infrarrenal. E esse vai comunicar com aquele outro pélvico extraperitoneal. Nos planos interfaciais, é uma teoria que é relativamente mais nova, que foi usada para explicar algumas disseminações, tanto de doenças quanto de líquido pelo reto peritônio. Então, além do líquido poder disseminar no espaço, ele pode disseminar também nessas fáscias. Por isso que tem até alguns desenhos que deixam as fáscias bem espessas aqui. Uma possibilidade é que são duas fáscias juntas, então tem como disseminar entre elas. O primeiro plano, então, aqui na fáscia renal anterior seria o plano retromesentérico. O segundo, aqui na fáscia renal posterior, seria o plano retrorenal. Aqui na fáscia lateroconal, então seria esse plano interfacial lateroconal. E a junção dessas duas fáscias renal anterior e posterior, o interfacial combinado. Agora, o pré-peritônio é aquele compartimento extraperitoneal localizado anteriormente à cavidade peritoneal, em que basicamente aqui tem gordura e tem vasos. Depois o retroinguinal, que é aquele compartimento atrás do canal inguinal. Aqui nessa região, esse também é chamado espaço de Bogros. Então, nessa região tem uma gordurinha que a gente estuda sempre quando vê as hérnias inguinais. E na pelve, os espaços pélvicos que são fora da cavidade peritoneal, são alguns aqui.
vamos dividir aqui nos compartimentos. O primeiro aqui no compartimento mais posterior, o periretal, então é formado aqui. Tem o reto, tem essa gordura periretal ou mesorretal, tem vasos, tem linfáticos também. Aqui em volta da vagina tem esses septos, tem o septo reto vaginal, o septo vésico vaginal. Aqui também anteriormente tem esses espaços extraperitoneais perivesicais. O perivesical propriamente dito, tem essa fáscia umbilico-vesical e o espaço atrás do pubis aqui, o espaço retropúbico de Retzius. No homem é um pouco diferente, que só tem esses dois compartimentos. E o último que eu queria falar de reto peritônio é que os cirurgiões gostam de usar como zonas anatômicas desse reto peritônio. Então, essas zonas são divididas em 1, 2 e 3. A 1 seria essa mais central, a 2 essas laterais e a 3 aqui pélvicas. Saber se vai manipular ou não, o quão foi difundido através dessas zonas. Basicamente para vocês conhecerem que existe esse conceito. Então, o que eu quis falar hoje, bem rapidamente, foi resumir então esses compartimentos do abdômen e pelve fora da cavidade peritoneal, que formam o extraperitônio, que pode ser então o reto peritônio, o espaço pré-peritoneal, o espaço retroinguinal, que é o espaço de Bogros, e os espaços pélvicos extraperitoneais, que vai ter o reto púbico, perivesical, periretal, aqueles septos também junto à vagina. E era basicamente isso.